Vamos lá. Fala, povo! Então, estamos aqui hoje para iniciar um novo projeto aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está ouvindo aí. Nós estamos gravando de noite, mas você pode estar escutando de manhã. Qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. Então, a gente está começando um novo projeto aqui, o Infocast. Enfim, vou largar a pergunta, quem que é o cara que está sentado do meu lado aqui? Então, muito bem, vamos lá. Um brinde a esse momento. Um brinde a esse momento, esse começo desse projeto. Tão esperado esse projeto. Eu sou o Matheus Salvador, estou aqui com meu brother, parceiro, sócio, Eduardo. E finalmente nasceu esse projeto aí. A gente, nos últimos dias, vem falado bastante disso, trocado bastante ideia. E estamos aí, então, para largar esse primeiro episódio para vocês, explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai trazer para vocês que estão ouvindo, né? E vamos dar umas pinceladas aí durante uns minutinhos aí, a gente vai falar um pouquinho e abrir para vocês. Então, somos os dois fotógrafos aqui, né? Eu comecei a minha carreira na fotografia em 2016 para 2017. Comprei minha primeira câmera do Eduardo, ele que me levou para esse mundo da fotografia aí. Era uma coisa completamente inesperada naquele momento, né? Mas os dois da TI, a gente se conheceu na TI e comprei a câmera dele, comecei a fotografar por hobby. E isso foi tomando um formato diferente durante os meses seguintes, né? A gente foi começando a trocar muita ideia, estudar junto. Descobrimos que a gente era vizinho. Descobrimos que eram vizinhos. E, cara, e aí nasceu uma amizade muito massa e hoje a gente está aí dividindo mais um projeto, né? Mais um de uma centena que a gente já fez juntos. Já fez, né? E que venham outros, né? E, com certeza. Venham outros, então... bom, sou fotógrafo então desde então, profissionalmente em 2019 eu larguei a área da TI, onde trabalhei por 12 anos na área da TI e já não tinha mais muito sentido para mim fazer aquilo que eu vinha fazendo, né? Então, isso a gente fala muito nas nossas redes sociais, a gente conta para os nossos clientes sempre dessa história, é interessante essa jornada, né? Porque a fotografia, ela meio que caiu no nosso colo, para mim pelo menos foi assim, acho que para ti um pouco também, né? Sim, a gente sempre explica isso para os clientes, porque às vezes eles se perguntam, tá, mas o que dois caras da TI estão fazendo na fotografia, que né? É totalmente diferente, né? Não Outro tem nada mundo, a ver, né? Totalmente a parte da TI, mas para nós dois tem um sentido muito interessante, assim, e diferente, assim, né? Eu sempre fui ligado à fotografia desde pequeno, mas nunca tinha imaginado que ela pudesse se tornar uma profissão, né? Profissão, exato. E eu achava que a TI, por eu gostar de tecnologia e sempre jogar e tal, sempre em função disso, eu achei que aquele era o caminho. Mas isso é um bom exemplo, né? Por isso que esse é um dos motivos também de que nasce o podcast, né? Pra gente passar para as pessoas que é possível seguir um outro caminho, a não ser o caminho que você escolheu quando tinha 18 anos, né? Porque às vezes o pessoal fica, mas eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz isso, fiz aquilo e agora vou trocar de área. Cara, é totalmente possível. E empreender é um mundo à parte, assim, né? A gente muda completamente a nossa visão de vida, de mundo quando a gente começa a empreender, né? Do que quando a gente larga o CLT, né? Não estou dizendo que é ruim o CLT, né? Sim, não. Tanto eu quanto o Matheus sou 12 anos na área de TI, mas o aprendizado que a gente tem em relação a... Fugir do microfone aqui. O aprendizado que a gente tem com o empreender é muito grande. E um dos objetivos principais do podcast é a gente falar sobre empreendedorismo e sobre toda essa revolução, inovação e toda essa revolução que o empreendedorismo fez na minha vida e na vida do Matheus, né? Total, nossa, é uma mudança assim da água pro vinho, né? Fazendo associação da água pro vinho, aqui. Né? Nós estamos tomando um vinho, para quem não vai ver, né? Por isso que a gente está tomando vinho hoje, né? A gente largou a água de lado e ficou só no vinho, né? Exatamente.
Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer aí dos episódios. E, enfim, terminando minha breve apresentação aqui, eu trabalhei... Os primeiros trabalhos que eu fiz foi com o Eduardo no ramo da fotografia mais voltada para a área social, de eventos, casamentos, formaturas. Então, desde então a gente vem fazendo isso bastante, assim, com uma certa frequência, né? E no decorrer aí do ano passado, muito por conta da pandemia também, né? É inevitável a gente falar um pouco sobre isso, mas foi um pouco da nossa mudança de ares do social pro empreendedorismo, para fotografia de retratos, fotografia corporativa. E é isso, a gente vem trabalhando bastante forte agora, focados nessa área de corporativo, retratos profissionais, Bancos de imagem. E é isso, sabe? A gente queria falar um pouquinho disso também para associar o porquê que a gente está lançando esse podcast, né? Acho que é importante linkar, porque uma coisa conversa com a outra, né? E o objetivo, na verdade, desse primeiro episódio hoje, por isso que está somente só eu e o Matheus, nos próximos episódios sempre vai ter um convidado, né? Exato. A gente vai falar um pouco mais sobre até o perfil dos convidados que vão estar com a gente, mas esse primeiro episódio é justamente para apresentar o projeto, para falar um pouquinho quem a gente é, por que a gente está aqui, por que a gente está fazendo esse podcast e o que vai surgir daqui de dentro, né? Exatamente. As pessoas podem se perguntar, né? O que tem a ver fotografia com podcast? Não tem ligação nenhuma, o que esses loucos estão fazendo? Mas a ideia é nós contextualizar tudo isso nesse primeiro episódio, que é o episódio 00, né? Então, por isso 00. que tá só nós dois aqui, justamente para ir falando um pouquinho, contextualizar tudo isso, porque no próximo episódio nós já teremos o primeiro convidado, então... Que vai ser amanhã. Que vai ser amanhã a gravação. Então... Até é importante a gente falar que esses episódios estão sendo gravados inicialmente, né? Isso. Até pra gente conseguir dar o start no projeto. Mas quem sabe futuramente a gente faça ao vivo, não sei. A gente vai estudar todas essas possibilidades, mas para nós é mais... deixa rolar. A gente não quer assumir esse compromisso de fazer ao vivo inicialmente, né? Exatamente. Então é mais fácil a gente vir aqui, marcar com convidado, até porque depende de agenda e tudo, gravar. Mas a ideia é que a frequência seja quinzenal, né? A cada 15 dias sai um episódio novo, com bastante coisa bacana aí, bastante vinho e risadas também, que essa é um pouco da proposta do podcast também, né? Convidados especiais sempre, escolhidos a dedo. Exatamente. Mas fala um pouquinho de ti agora, já que eu falei um pouquinho de mim, aí fala quem é o Eduardo aí nesse universo. A gente tem uma colinha aqui, né? Mas porque como é o primeiro episódio, né? É uma coisa totalmente nova para nós também, né? Por mais que a gente tenha um pouco dessa vivência de foto, vídeo, a gente tá aqui para nós hoje uma coisa totalmente nova, bem diferente do nosso... Né, o microfone aqui encarando a gente o tempo todo. Saiu total da zona de conforto, né? Para vocês terem uma ideia, o podcast faz 3 semanas que ele existe. A gente idealizou ele em 1 semana. É legal, fazendo um parênteses aqui, como que surgiu, né? Tipo, vamos fazer, se olhamos assim, cara, se nós fizéssemos um podcast, né? Vamos fazer. A gente já tinha ideia, já tinha comentado isso algumas outras vezes, né? Sobre o podcast. Nós já tínhamos, o Matheus sempre já tinha me dito que era um desejo dele e eu sempre gostei também, os dois consomem podcast e a gente já tinha comentado, mas a gente sempre ficou aquela coisa, mas a gente não tem tempo, né, cara, vamos ter que assumir um compromisso, né? E tal, toda a função de gravar e tudo. Até que um dia a gente fez uma reunião com um fornecedor nosso, e aí a gente comentou sobre o negócio do podcast, e daí a gente ficou um pouco pensativo com o negócio do podcast. Fica, né? Fica na mente, né? Fica na mente. E aí, numa outra, quando a gente estava fazendo uma outra reunião nossa, eu e o Matheus, sobre outros assuntos totalmente à parte, surgiu o negócio, vamos fazer um podcast? Vamos. E aí a gente começou, em 1 semana a gente estruturou todo o podcast, e um pouquinho mais de 1 semana nós tínhamos já um patrocinador pro podcast, já estava tomando forma, em 3 semanas o podcast está montado, já tem 4, 5 convidados aí para vir gravar. E a gente já tem estrutura, estamos aqui na I5
Produções, né? Na hora a gente já pensou no Paulinho e na Cris aí pra gente vir fazer a gravação. E quem tá assistindo vai ver o baita lugar que é, né? Aham, a gente terceirizou totalmente essa responsabilidade, porque a gente queria se envolver com o conteúdo do podcast, com a gente estar aqui, trazer informação, mas a gente queria uma gravação de qualidade, uma coisa profissional, e a gente procurou justamente profissionais que a gente confia para fazer isso, né? Estamos em casa. Estamos em casa. Chegamos aqui, tava tudo prontinho, nos esperando, assim. Bah, foi só abrir o vinho aqui, sentar e fazer. Então, eu vou falar um pouquinho quem que é o Eduardo, então. Isso. Eu acho que para não seguir a sequência. Então, eu sou o Eduardo, sou fotógrafo também. Também fui um cara que trabalhei 12 anos na área de TI. Eu fotografei sempre desde guri, assim, desde a época de filme. Em 98 eu ganhei uma câmera de filme de uma intercambista que ficou um ano lá em casa, que ela veio do Japão e me deu uma câmera de filme. E lá que eu comecei a fotografar, mas eu não tinha noção nenhuma, assim, da onde a fotografia podia chegar e onde ela podia impactar a vida das pessoas, né? Eu só fazia um monte de cliques, fotografava todos os meus amigos, a família. Então eu tenho um histórico fotográfico enorme, assim, desde do meu primeiro celular com câmera até as minhas câmeras de filme, né? A gente tem uma mala cheia de fotografias em casa, então o gosto pela fotografia já vem desde a época, desde antes, né? Mas isso realmente surgiu assim em 2013, quando eu conheci o Fernando Mariotti. Sim. E espero que ele ouça esse podcast e escute o nome dele. Provavelmente. Provavelmente ele vai escutar. E foi um cara fundamental para mim. Digo que um corresponsável por eu estar aqui hoje como fotógrafo. Assim como tu foi pra mim, ele foi pra ti, né? Ele foi pra mim. E além de ser um baita amigo, assim, a gente trabalhou quase 4 anos juntos. E ele foi o cara que me despertou essa coisa de, cara, se tu gosta tanto de fotografia, por que tu não compra uma câmera, né? Não começa a fotografar, não fica, sai do celular só, né? Ele disse, é um universo totalmente diferente do que tu tá pensando, né? E aí ele foi o cara que comprou minha primeira câmera, que ele comprou na Alemanha, numa viagem que ele fez para a Alemanha, ele comprou a minha primeira câmera. E essa minha primeira câmera foi a primeira câmera que tua. Eu comprei, né? Que foi a D3200. E aí aquela câmera foi que abriu um universo de possibilidades, assim, quando eu peguei aquela câmera e comecei a sair fotografar com ele, né? A gente saía, marcava saídas fotográficas que a gente dizia, né? Eu e ele ia se embrenhar a mata dentro e lugares para fotografar natureza, paisagem. Ali eu descobri o potencial da fotografia ali, aquilo ali me encantou, né? E aí na verdade eu comecei só a estudar fotografia dali para frente. E aí isso foi um processo automático, assim, essa transição para fotografia, né? Eu comecei a enxergar que eu poderia ser muito mais feliz seguindo aquele caminho do que o que eu estava fazendo. E o ponto-chave, o marco-chave para tudo isso, eu gosto de mencionar até hoje, foi um dia que a gente estava dentro do data center e, cara, tava muito frio, nós tava empipinado, era umas 2 da manhã, nós tava com um problemão, assim, resolvendo lá dentro do data, era um final de semana. E aí ele me olhou assim e ele disse, cara, vou te fazer uma pergunta. Tu se imagina fazendo isso que tu tá fazendo hoje daqui 10 anos? E aí eu disse pra ele, não me imagino, cara, não me imagino dentro do data center daqui 10 anos. E aí aquilo ali foi o estalo que eu precisava pra ver que eu tava seguindo o caminho errado. E aí ali foi que eu resolvi fazer efetivamente a transição pra fotografia. Comecei o processo em 2015 e terminei em 2017, quando eu me desliguei totalmente da área da TI. Massa. E aí fui pro estúdio ali onde a gente tem hoje, né? Desde 2017. Sim. E aí, nesse momento, a gente já trabalhava junto, porque já tava indo os dois juntos. E vale salientar que, cara, a gente cresce muito mais quando a gente divide as coisas com alguém. Exatamente. Né? Eu ia falar sobre isso, porque eu lembro, pra mim, é muito vivo ainda na memória, assim, quando a gente conversou, que eu te falei que eu tava com ideia de migrar e tal, e eu disse, cara, eu só vou se for pra fazer algo com alguém massa, assim, sabe? Tipo, eu não me imaginava fazendo isso sozinho, tipo, construindo sozinho e tal, sabe? Porque é diferente, né? É diferente. Por mais que a gente tenha trabalhado muito os nossos nomes aí entra um paradoxo de cara, pouco estratégia, né? Da questão da fotografia autoral, da gente fortalecer o nome, Matheus Salvador, Eduardo de Moraes. Mas
a gente sabia que... Eu acho que desde o começo isso funcionou e deu certo, porque a gente sempre seguiu a mesma linha de pensamento e de... Cara, vamos, por mais que a gente tenha nossos trabalhos, vamos seguir junto e vai nascer muita coisa junto dali pra frente, né? Exato. E foi isso que foi naturalmente acontecendo, né? As coisas foram fluindo e foram tomando forma. Eu acho que 2019 foi um marco, assim, pelo menos pra mim, porque foi quando tu decidiu, cara, vou migrar. Foi migração, né? E pra mim, foi um dos anos mais aquecidos, assim, né? Foi antes da pandemia ali. Foi quando eu vi quando eu enxerguei que era possível, tá, beleza, dá pra gente fazer muita coisa, muito mais do que a gente fazia na TI. Porque sim. na TI, a gente, por mais que a gente fosse... eu sempre digo, a gente começou do zero, né, na fotografia, mas a gente ficou, cara, 12 anos na área de TI e eu comecei a me destacar dentro da área de TI depois de 8, 10 anos, sabe, trabalhando, estudando e grameando correndo atrás, sabe? Que eu fui conseguir realmente me sentir confortável na área de tá, beleza, eu tenho um pouco de conhecimento, sei o que eu tô fazendo. E na fotografia, cara, faz 6 anos, basicamente, que eu tô na fotografia, só na fotografia, assim. É metade do tempo que eu tava na TI. Mas parece que a gente construiu muito mais coisas do que em 12 anos, né? É muito diferente, claro, maturidade diferente, períodos diferentes, né? E muito porque também tu faz as coisas da forma que tu acredita que tu queira fazer, né? Então, eu acho que isso também acaba... Eu acho que muita gente sente a mesma coisa que a gente sentia. Que era... Cara, eu posso fazer muito mais do que eu faço e ter muito mais... ser muito mais gratificante do que era, né? O que eu sentia falta na área de TI, que a gente fazia um monte de coisa. Não estou criticando a área de TI, né? Mas estou dizendo que a gente fazia um monte de coisa, executava um monte de projeto, fazia um caminhão de coisas acontecerem, né? Mas eu não tinha essa... Não era tão gratificante quanto é o trabalho que a gente faz hoje, né? Então, hoje é diferente quando a gente trabalha pra gente, assim, no nosso negócio, é uma coisa realmente diferente. Ou assim. até mesmo algo que tu acredite, né? Eu, pelo menos, pra mim, chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido. Exatamente. Tipo, eu sempre digo, assim, pra mim o domingo de noite era motivo de depressão, sabe? Porque tinha que trabalhar na segunda. Tinha que trabalhar na segunda. E aí eu pensei, disse, cara, não pode ser, não tá certo isso, né? Tem que ter alguma coisa além disso do que só ir lá executar e voltar para casa. Então... Isso para mim foi muito nítido também, porque o último lugar que eu trabalhei, que foi a Crediário, em Farroupilha, foi onde eu conheci o Fernando, né? Exato, né? Cara, o lugar, eu entrei no auge da empresa, assim, o lugar era maravilhoso, é uma baita empresa até hoje, né? Mas eu entrei num momento muito bom da empresa, a gente conseguiu fazer muito projeto, a gente conseguiu executar muita coisa. E não tava estagnado, né? Eu fui muito feliz lá, sabe? Mas acho que eu tava conversando essa semana com uma menina no Instagram e a gente tava falando isso sobre troca de profissão e tal, né? Então já vamos puxar aqui, elencar, né? Já que o assunto é empreendedorismo, né? Exatamente. E aí, tipo, a gente tava falando desse lance de ter um negócio próprio e tal. Eu acredito que isso seja muito do momento de cada um, sabe? Para mim foi muito claro isso quando eu identifiquei da mesma forma que tu parou para pensar que, tipo, cara, daqui 10 anos, será que eu vou estar querer fazer isso ainda, né? E para mim da mesma forma, 8 horas por dia. Eu não tinha mais sentido naquilo que eu fazia, não acreditava mais. E eu sempre tive o desejo de ter um negócio, de empreender, sabe? Nunca me passou pela cabeça que seria fotografia. Confesso que eu pensei em inúmeras coisas de empreendimentos. Eu pensei na área de TI, inclusive. Porque quando eu fiz a pós em 2013, 13, o meu trabalho de conclusão da pós foi a abertura de uma empresa de consultoria de TI. Sim. Eu fiz todo o plano de negócio para a empresa de consultoria de TI e tal. E... É que tu já conhecia aquele universo. E tipo, era uma coisa que eu talvez me visse trabalhando, dando consultoria, tendo meu negócio. Sempre foi um desejo também ter o meu próprio negócio, né? Trabalhar para mim, fazer o meu horário, ter essa liberdade. Porque a gente tem... tu ser empreendedor tem os dois lados, né? Tem o lado que te liberta
E tem o lado que te aprisiona, né? Que é 24 horas por dia. Que tu tá sempre trabalhando às vezes, tu, né? A gente E tu trabalha não muito desliga, né? mais do Muito que mais. quando a gente é CLT. Mas tem o lado que te liberta porque tu faz da forma que tu quiser, né? Tu faz do jeito que tu imagina. É. Hoje eu vejo que eu acho que é muito do momento, assim. Cada um vai identificar quando que não cabe mais dentro do espaço, né? Exatamente. Que quer buscar algo a mais. Eu acho que uma coisa que eu não veria hoje pra mim, por exemplo, é o fato de ter um horário fixo, sabe? Sim. Tipo, sim. cara, tenho que estar às 8 horas na empresa e saio às 6 horas da tarde, Sim, sabe? sim. E eu, pra mim, hoje É um isso mecânico, né? não casaria mais porque são coisas que a gente vai... Depois que a gente muda, que a gente vira essa chave, beleza, sou um empreendedor, tenho meu negócio. Tipo, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, mas eu trabalho nos horários que eu delimito, né? E... Claro que até tu construir alguma coisa, tu trabalha que nem mais que burro emprestado, como diz o outro, né? Exatamente. Mas é necessário. Eu acho que a gente realmente... As coisas começam a fazer sentido e fazer diferença quando a gente imerge no negócio realmente e diz, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer. Sim, sim. Né? Porque às vezes tu tem sim. a vontade, tem a intenção de empreender, mas tu não está disposto a dar o sangue por aquilo, né? Exatamente. Que daí às vezes, né? Não adianta tu empreender e querer ficar em casa, home office, sem sair de casa, naquela, né, em Nárnia lá todo dia, não vai, produzir, né? Não produzir, tipo, no começo o negócio é muito mais suado do que a gente imagina, né? Até linkando com isso, eu senti isso na pele também, a outra questão de tu não te doar 100% durante o processo de migração ali, sabe? Uhum. Quando eu tava com o trabalho fixo e o meu negócio tomando vida. Então eu tinha pouco tempo para empreender, digamos assim, né? Para dar atenção pro negócio. Né? Tinha noite. Só que aí tu chega cansado, tu tem pouco tempo, então tu não tá 100%, né? E ali chegou o momento que disse, cara, ou vai ou não vai, sabe? Chegou tu não consegue mais balancear, né? O negócio te obriga, né? Tipo, te empurra. Pra ti fazer mais do que isso, tu tem que dar o sair. próximo passo. Tu tem que sair, Eu lembro que o divisor de águas pra mim eu fui em 2017, eu fui pro Edge Brasil no início de 2017, foi o último Edge Brasil que eu fui, que depois com a pandemia não rolou mais. E aí eu lembro que lá eu vi várias palestras, vi a galera falando e aquela coisa martelando na minha cabeça. Cara, se eu não dedicar 100% do meu tempo disso, eu não vou vai crescer. Acontecer, né? Eu tava ali fazendo trabalho de fotografia em paralelo com a área de TI. E aí, às vezes eu me sentia mal, porque às vezes eu chegava na empresa, com a cabeça tava lá trabalhando negócio. Com a cabeça no que eu tinha que fazer de noite, sabe? Sim. Das coisas de fotografia. E aí eu queria dedicar mais tempo e não tinha, né? Não tinha. Não e aí tinha tu acaba não fazendo nenhum e nem outro direito, aí tu não né? faz nenhum e nem outro jeito. E aí isso me doía porque eu sempre fui muito de fazer as coisas certas, de fazer as coisas direito, sabe? Índole, e aí não né? fazia nenhum de outro direito, né? E aí eu disse, não, cara, esse ano eu preciso fazer a virada. E aí no início do ano, eu lembro que eu já conversei com o Fábio na época, que era o meu chefe na época. E ele me falou desde o começo, ele foi super aberto pra mim, ele me disse, cara, quando tu sentir, porque ele disse, eu sinto que daqui a um tempo tu vai sair. Então ele disse, quando tu achar que chegar o momento, tu me avisa com antecedência, pelo menos pra gente se programar, né? Tu não vai me deixar na mão, né? Eu disse, não, cara, bem capaz, né? Jamais vou fazer isso, né? Tinha muita consideração por todos eles lá, né? E nunca fiz isso em nenhuma empresa, né? E aí eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, Fábio, eu acho que o momento tá perto, sabe? Então, eu lembro que até hoje, que eu fiz conversando com ele, que eu disse, cara, eu fico o tempo que for preciso pra gente colocar as coisas em ordem e botar uma pessoa no meu lugar e tudo. Mas não quero jamais deixar vocês na mão. Então, mas ele foi um cara muito parceiro, assim, em dizer, cara, ele, assim como eu sei que tu tem o compromisso de que tu quer ficar e honrar o que tu tá me dizendo, eu não quero te prender aqui. Sim. Então a gente vai acelerar. Não faz sentido, né? Pra que tu consiga, né, e fazer o quanto antes. Eu sei que tu tem planos. Eu lembro que na época eu tava fazendo a mentoria com o Eduardo Vanassi. Sim. E o Eduardo Vanassi falou, cara, a mentoria é de manhã. E eu disse, como é que eu vou ir de manhã, né, cara, na mentoria? Vai ser uma manhã inteira na mentoria, né? Não tinha o que fazer. Eu disse, aquilo ali meio que me forçou, assim, de, cara, a mentoria pode ser o passaporte pra mim Pra dar virar o a chave, start né? e virar a chave.
mas o meu emprego tá em jogo, né? Sim. E aí ali eu E disse, aí cara, bate a dúvida, né? bate a dúvida e eu não sabia se era o momento certo. E aí eu lembro de, cara, o momento de eu tentar é agora. Porque se der errado ou se tiver que voltar atrás, eu ainda tenho condições. Sim, sim. Salvo, né? Acho que é importante dizer que em 2017 ia fazer 2 anos que eu tava me organizando para isso, né? Ah, isso é importante, Então, né? tipo, acho que o planejamento é fundamental, tudo, né? É Eu tudo. tinha comprado equipamento, eu já tinha investido no negócio, né? Então, o que eu precisava fazer era virar a chave e dizer, beleza, eu tenho uma reserva técnica para caso eu não tenha nenhum trabalho por 6 meses, por exemplo, eu consiga sobreviver, Sim. né? E aí, acho que esse foi o ponto-chave que me deu segurança de fazer isso. Disse, cara, beleza, aqueles primeiros 6 meses de trabalho por conta eu não considerei, assim. Não é que eu não considerei, eu não me cobrei com aquilo, sabe? Porque era uma coisa totalmente nova, incerta, eu tava começando, as pessoas não me conheciam, eu tinha 2 anos de trabalho na fotografia, mas é aquilo que a gente comentou uma vez, né? As pessoas não me viam como fotógrafo. Exatamente. Elas me viam como cara da TI. Né? Era o Tu tava Eduardo que trabalhava fazendo na bico crediária. na O bico era a fotografia, né? Então, era um esporte. as pessoas só te veem como profissional quando tu vira a chave Exatamente, para aquilo. Quando tu é, exatamente. cara, eu sou um fotógrafo, faço isso, essa é a minha profissão, esse é o meus próprios pais não me viam como fotógrafo, sabe? Eles me viam como o Eduardo que, cara, fez a faculdade de TI, era o cara que trabalhou 12 anos na TI, sabe? Acho que isso nunca vai morrer. A gente vai ser eternamente os caras da TI que vai lá consertar o videocassete, né? Mas quando... É bem isso, né, cara? O pessoal da TI Micro-ondas, vai ficar bravo agora. tudo que é eletrônico, o cara da TI conserta, né? Não adianta, isso é padrão, né, cara? Sim. O celular, né? Tu que é da TI aí, dá uma olhada no meu celular aqui que o aplicativo... Cara, é padrão isso, né? Não adianta. O cara da TI é o cara da eletrônica, é o cara que conserta o computador, que, né? Não adianta, né? O garoto de programa, que faz o programa. E até hoje tem pessoas que eu, às vezes, tô há tempo sem contato e as pessoas, tu trocou pra, sabe? Ainda acontece, né? sabe? Isso que é uma coisa que já faz um tempo. Mas é um processo todo que... Eu acho que o ponto-chave é o planejamento, né? Planejamento de migração e principalmente, acredito eu, que seja essa questão do... Tá bem estruturado financeiramente. Pelo menos para te deitar e dormir tranquilo. Você sabe que, cara, se em 3, 4 meses eu não fizer um trabalho, eu tô ainda, entre aspas, tranquilo, né? Porque esse tempo de maturação até tu começar a crescer e fazer os primeiros trabalhos e aí às vezes entra uma pandemia no meio da história, né? Então, claro que existe bem estruturado, né? É possível. Tem os dois lados sempre, né? Tem o lado do... Claro que o planejamento é essencial e eu acho que se tu tem condições de fazer isso, de planejar e de organizar, tipo, cara, tu tem um emprego legal, tu ganha tem uma renda bacana, se tu conseguir planejar, guardar um dinheiro para te conseguir fazer essa transição de forma suave, sem dúvida é o melhor caminho. Planejado, né? É um Porque existe empreendedorismo consciente, né? O empreendedorismo por necessidade também, né? Que aconteceu por deu uma pandemia. Merda e o que eu vou fazer? Fudeu, né? Meu mercado se foi, eu preciso empreender, vou fazer outra coisa. Exatamente. Aí, muitas vezes, tu não tem esse respiro, esse capital. Tu vai, o que tu vai ganhar, tu vai reinvestir, tu vai pagar a despesa, tu vai fazer tudo. Ok, mas também funciona. É mais dolorido, mas funciona, né? Mas eu acho que tudo que tu consegue, que tu planeja antes, eu acho que... É mais suave, né? É muito mais tranquilo. E até tu se sente mais confiante de fazer aquilo, tu consegue... De dar um passo a mais, A gente acredita muito nessa mesma coisa de que a gente é o nosso próprio negócio. Se a gente não tá bem, isso vai refletir no nosso negócio, sabe? Aí parece que tudo começa a te puxar ao contrário, né? Então, tu precisa estar bem para o teu negócio fluir. Senão, a gente teve altos e baixos aí com questão da pandemia. No momento que a gente não estava bem, cara, queimou o monitor, queimou o computador, queimou... Parece que é uma série de coisas dá uma que sucessão puxa para baixo, coisas, né? que te puxa para baixo, né? Então, por isso que é importante a questão do planejamento, né? Não é só dinheiro, é a questão da tranquilidade que aquilo ali vai te trazer. Eu dormir de noite, né? Deitar e dormir tranquilo.
Exatamente. Mas massa, então Acho que deu para dar um bom overview de quem que a gente é, né? E por que a gente Por que a gente tá aqui? Por que a gente se considera empreendedores, né? Porque a já gente, passamos aí por a gente já suou um pouco para... Apesar do pouco tempo de estrada, temos apesar uma da gente vivência legal já de... A gente tem... Eu acho que esse é um ponto importante da questão do podcast ser sobre empreendedorismo e inovação. Que é muito fácil dizer, sou empreendedor e tal, mas tu não às vezes não, que a gente falou, não ter esse feeling do que é ser um empreendedor, sabe? De talvez tu... eu acho que tu tem que ter alguma coisa para te compartilhar, sabe? Eu acho que, claro, isso vem com o tempo, enfim. Com as pessoas com as certas pessoas, que vão, né, que vão aparecer no caminho, né? Que vão te ajudar, que vão ir contigo, né? Mas a gente não tá montando um podcast do nada, assim, a gente tá montando um podcast porque é legal o podcast, porque tá em alta. Não, a gente tá montando um podcast porque a gente sente que uma boa parte disso é que a gente sente que a gente tem muita coisa que a gente pode compartilhar em relação ao empreendedorismo e inovação e que a gente pode puxar muita gente aqui para dentro. Para trazer insights. Para trazer, sabe? Às vezes, um empreendedor é aquele cara que está consumindo o conteúdo e está pensando, vou, não vou? Será que eu empreendo? Será que eu não... Será que é o momento? Como será que eu faço? Será que é o momento? Será que é um mercado bom? Será que não é? E o podcast pode ser uma luz para isso, né? Exato. Pode te trazer um insight que às vezes tu tá, putz, cara, era isso que eu tava precisando escutar, sabe? O cara lá fez isso e deu certo, sabe? O cara investiu nisso e deu certo. Como que ele fez? E até compartilhar coisas que às vezes não deram certo também, né? Exatamente, acho que isso é bem importante. A gente aprende com os erros também. Nem tudo dá certo, né? E nem tudo deu certo para nós também, porque a gente passou por perrengues também, por coisas que a gente tentou e não funcionou, e tudo isso, acho que a ideia é de poder compartilhar também o que funcionou e o que não funcionou, né? Exato. Então, para fechar, hoje nasce o Infocast, então não estamos fechando o episódio ainda, estamos fechando esse assunto. E a gente gostaria de falar e compartilhar com vocês que é o primeiro podcast de empreendedorismo e inovação aqui da Serra Gaúcha, né? A gente deu uma boa pesquisada para ver se tinha algo relacionado. Não encontramos nada semelhante. Então somos os primeiros. Né? E claro, se um dia isso se tornar nível Brasil, né? Estamos situados na Serra Gaúcha, então Caxias do Sul, né? Fique registrado as nossas raízes aqui. E eu acho que é bem importante, né? Vai que daqui uns 5 anos alguém escuta esse primeiro episódio. Nunca se sabe. Eu acho que tudo que a gente... sempre que tu vai empreender em alguma coisa, tu tem que ter uma meta e um objetivo, né? Exato, um dos nossos objetivos com esse podcast, salientamos bem aqui hoje isso, é que a gente quer se tornar referência em podcast na Serra Gaúcha, né? E nesse se possível, tema, né? Se possível, ao nível de Brasil, né? Mas na Serra Gaúcha a gente já vai estar bem feliz. Exatamente. Que a gente consiga atingir muitos empreendedores, pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo, que a gente consiga trazer... Eu sempre digo que se tu conseguir levar uma coisa importante para casa que te deixe pensando, um insight, uma coisa que te diga, cara, valeu a pena. Sabe? Às vezes é esse ponto de chave, de virada, esse ponto que tu precisa para fazer uma mudança. Exato. E a gente vai falar então o porquê do Infocast? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Vamos contextualizar esse nome. Que se confunde bastante com Infocast, né? Exato. É EM. É EM, né? De Eduardo e Matheus. Né? Em Foco. Em Foco. Vamos falar um pouquinho da Infoco, então, mudando um pouquinho agora o assunto aqui da mesa. O que é Infoco, então, Matheus? Vamos lá, vamos falar da Infoco. Então, como eu tinha comentado antes, a gente... Tá me dando calor. No decorrer do último ano aí, a gente andou mudando um pouco os ares, né, do nosso negócio. E decidimos focar praticamente 100% da nossa energia e do nosso tempo no mercado corporativo. Então, eu e o Eduardo sentamos mais uma vez e decidimos montar uma nova marca, digamos assim, né? Acho que pode-se dizer que é uma nova marca, que é a Infoco, estúdio de criação, onde estamos já atuando nesse mercado aí
mas iremos fortalecer cada vez mais esse nicho do mercado corporativo. A gente visa, na verdade, criar uma identidade fotográfica para as empresas, para autônomos, empreendedores que precisam de uma imagem de valor, né? Então, precisam aí fortalecer essa imagem em redes sociais, criar um banco de imagem próprio, humanizar a marca. E a gente está aí para ajudar nessa parte fotográfica, né? Então, a Infoco, ela nasceu para isso, para ajudar essas pessoas, essas empresas a se posicionarem em mídias sociais, a terem uma imagem interessante, uma imagem que represente o seu perfil, negócio, né? o negócio deles, né? Eu acho que, pegando o gancho aí disso, a Infoco, né, Eduardo, Matheus, foco, né? Acho que tem tudo a ver com... para tudo que a gente faz, a gente tem que ter foco, né? A gente precisa botar o foco nisso, naquilo que a gente vai fazer, para que a gente tenha resultado, né? Uhum. E a Infoco nasceu ainda ano passado, na verdade, a gente já tinha ideia de fazer essa marca, daí a questão da pandemia... A gente já vinha fazendo trabalhos A gente já vinha mais desenvolvendo isso, né? né? Eu acho que cabe salientar que a Infoco, o nosso trabalho nesse segmento de retratos e de corporativo já vem desde 2018 ali, eu acho que quando eu fiz o curso do Veiga lá, aquela vez em 2018, eu já comecei a fazer isso também. Tu fez também aquela vez do Veiga, né? Mas tu fez depois, né? Fiz online. Fiz online, né? Mas a gente começou a estudar esse mercado de retratos e a gente viu que era uma coisa que fazia muito sentido para nós, né? Para o que a gente queria transmitir com a fotografia. E às vezes a gente... Acho que para qualquer negócio a gente tem que expandir o nosso horizonte, né? Eu sempre gostei muito de evento, né? E achei que os eventos era sempre o que eu gostaria de fazer para o resto da vida. E eu gosto muito ainda hoje, mas eu enxergo nesse mercado corporativo um horizonte muito legal de possibilidades e eu acho que um dos meus propósitos pessoais, que eu acredito que é um dos teus propósitos pessoais também, é que a gente consiga passar conhecimento para frente e ajudar pessoas a se transformarem profissionalmente. Exato. E a transformar o seu negócio. Exato. Eu acho que é um propósito, cada um tem um propósito de vida, né? Eu tenho os meus propósitos pessoais, mas os meus propósitos profissionais é que eu consiga ajudar o maior número de pessoas possíveis a fazer a empreender em alguma coisa, ou a construir a sua imagem, ou a melhorar o seu negócio, ou a ter um resultado diferente. E acho que esse é um dos propósitos da Infoco também, né? Total. Tenho certeza que é um dos propósitos da Infoco, que é a gente conseguir ajudar pequenos empreendedores, profissionais liberais e empresas às vezes, a construírem uma imagem de valor. O que a gente diz com construir uma imagem de valor? Uma identidade fotográfica, que nem o Matheus falou. Que a gente consiga extrair dentro dos propósitos, qual que é o nosso propósito da empresa, o que a gente preza, o que é importante para nós, qual que é o nosso produto, o que a gente faz, como a gente faz. Qual mensagem eu quero passar. O que eu quero transmitir com isso. Todo mundo compra por imagem. A gente, hoje, ainda mais no mundo digital, é tudo por imagem, né? As pessoas estão home office, vê as coisas online, vê as pessoas online, conhece as pessoas online, conhece o negócio das pessoas online. Tudo virou digital. Então, tudo virou digital e tudo se representa por imagens, né? Sim. E a imagem das empresas pode transformar a forma com que ela faz o negócio. É isso que a gente quer que as pessoas enxerguem. Que, eu posso ir lá no banco de imagens, comprar uma imagem lá na internet, Google, pegar no Google e botar, mas, cara... Vai representar? Tem o direito autoral da imagem, que pode ser uma zebra para ti também. Beleza, tu pode pegar de um banco de imagens, mas não é uma imagem que contém informações da tua empresa que não passa uma mensagem. Né? Não representa, né? Uma coisa que nossa amiga Monize fala sempre, né? Ela não humaniza. Não humaniza. Porque as pessoas não sabem, não enxergam quem que é a pessoa do outro lado, quem que não é o teu ambiente. Por trás daquilo. Exatamente. Exatamente. Então, a Infoco nasceu para isso, né? A gente tem... na nossa região aqui tem muito isso também, de que empresas contratam empresas, né? A gente queria... Cara, vamos nos posicionar, então, como uma marca, como uma empresa, para a gente conseguir atender esse segmento corporativo e que a gente consiga ajudar empresas e não só pessoas, né? Exato. Que nem a gente vinha fazendo. A gente fotografava casamentos, formaturas
ensaios, tudo que era relacionado a pessoas, famílias, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fotografou muitas famílias, né? A gente conseguiu entrar dentro de muitas famílias e registrar o melhor que tinha delas, né? Um casamento, uma formatura, um ensaio de família, o nascimento do filho. E essas coisas são... A fotografia é isso, né? A gente registrar os momentos importantes da vida de cada pessoa. E o seu negócio... Para quem tem um negócio, sabe a importância que aquilo tem para ele, né? E para tudo que ele construiu. E tu conseguir representar isso numa imagem, sabe? E esses dias eu tava vendo... Entrei no site de uma vinícola e eu olhei o site da vinícola, assim, cara, pelas imagens... Eu conheço o fotógrafo que fez as fotos, tudo pelas imagens, assim, eu consegui entender a história da vinícola, sabe? Tu entrou naquele universo. Entrar naquele universo do cara, tu vê tudo que aconteceu, sabe? Tu, sabe? Se identifica, né? Aquilo faz sentido, não é só tu entrar lá e ver uma foto de uma uva, sabe? Exato, não, cara, exato. sabe? Exato. Tem todo o porém por trás, storytelling, sabe? Tem toda a narrativa, né? Que é hoje o que a gente vê na TV e nos filmes. O filme, cara, o filme é uma narrativa. É uma escola. Né? Exatamente. É uma junção de história, de contexto, de narrativa. De fotografia. De fotografia principalmente, né? Muito. De som, né, cara? De áudio, do que tu tá escutando com o que tu tá vendo. É uma junção de experiência. E é isso que a gente procura proporcionar. Uma experiência completa. Uma experiência completa que as pessoas que contratam a gente tenham essa experiência bacana, entendam que a gente está lá para fazer algo que faz sentido para elas. Não simplesmente chegar lá, apontar a câmera e fazer 2, 3 cliques que apareça o botijão de gás, a tomada atrás, sabe? Não. E que não represente eles, né? E que às vezes não tenha nada a ver com a essência do negócio deles, não. Então, a Infoco é isso. Por isso que a gente salienta bastante, que é um trabalho diferente do que normalmente a gente vê, né? Às vezes eu sinto em dizer que às vezes a fotografia é vulgarizada, assim, né? Sim. Que às vezes pouco superficial. Que às vezes o pessoal acha que a fotografia é só ir lá e clicar, apertar sabe? Apertar o botão, sem ter noção de iluminação, sem ter noção de contexto, de história, sabe? Mensagem, às vezes a pessoa sabe iluminar muito bem, sabe fazer uma fotografia muito boa, mas não se aprofunda, né? Não entra fundo no que é o propósito de cada pessoa que ele está fotografando. Às vezes um detalhe, cara, sabe? Faz toda a diferença. E é isso que a gente busca. A gente entra na empresa e tenta entender quem é o público, qual que é o perfil daqueles profissionais ou o profissional. E aí a gente vai identificando, traçando esses links aí que a gente vai recebendo e monta a identidade daquela empresa. De cada empresa. E disso, né? Da Infoco, nasceu a Infocast, né? Aí que tá. Aí linkamos agora. Aí linkamos, né, cara? A gente já falou pra caramba, cara. A gente acha que tá aqui há 10 minutos, faz 40 minutos que a gente tá falando. Espero que a gente tenha conseguido amarrar as coisas aqui, né? Eu acho que esse primeiro episódio é justamente pra isso, né? Talvez ele possa até ser um pouco chato por toda essa volta que a gente deu, mas o objetivo era esse. A gente tá aprendendo, gente. Dá um desconto. A gente contextualizar o porquê que nasceu, né? O porquê que nasceu o negócio da Infoco, porquê que nasceu o Infocast, de onde que surgiu o podcast, né? O podcast, talvez a gente trazendo um pouco para dentro assim do que a gente quer trazer empreendedores da nossa região aqui, pessoas de referência, pessoas que a gente admira, acima de tudo, né? Que a gente vê eles como empreendedores natos, né? Assim, tipo, cara, esse cara foi um exemplo, assim, foi uma pessoa que a gente viu que empreendeu, que, cara, cresceu no mercado, tem uma baita empresa, sabe, que arregaçou a manga e fez acontecer, né? Exatamente. E trazer essas pessoas para cá, para que elas possam compartilhar com a gente e com vocês que estão ouvindo um pouquinho da história, um pouquinho da história e um pouquinho do o que elas fizeram, como elas fizeram, por que elas fizeram daquela forma, explanar um pouco do seu lado empreendedor e do o que essa pessoa fez para inovar, às vezes num mercado diferente, num mercado novo, alguma coisa assim, ou no mercado que às vezes o pessoal é saturado e a pessoa entrou ali e fez algo diferente. O objetivo do podcast é trazer esses insights de que, cara, beleza, realmente a gente pode fazer diferente, como é que esse cara fez, por que esse cara se destacou,
Então, essas pessoas que vão estar aqui com a gente nesse período, vai ser para isso, para que a gente consiga levar um pouco desse conhecimento. O vinho. O O vinho. vinho é justamente para a gente soltar um pouco a conversa, Exato. né? Para que flua, para que a gente quer também aliar as tradições da nossa região aqui, né? Marcar bem Marcar nossa bem região. isso, a nossa região. A nossa região é a região de uva e vinho, Exatamente. né? E então a nossa tradição local aqui, a gente tem na toda a região de Bento aqui, Caxias, tem muito forte essa questão do vinho. Né? A gente poderia trazer qualquer outra bebida, mas acho que o vinho é o que mais faz sentido para Representa. nós, que representa. E para que seja um papo descontraído, para que não seja uma palestra engessada, uma aqui, entrevista, um blá blá blá, né? que não faça sentido. Não, E a nossa missão aqui vai ser realmente levantar a bola do nosso convidado e fazer perguntas. O nosso primeiro episódio aqui é só a gente falando, mas a nossa ideia nos próximos é a gente falar menos e deixar que o convidado fale, né? exatamente. E a gente fazer... A nossa missão é nós fazermos as perguntas corretas para trazer insights para vocês que vão escutar, vão assistir, ou vão consumir algumas pílulas aí nas redes sociais. Uhum. Então, como a gente falou anteriormente, se a gente conseguir extrair uma sacada, um insight ou alguma coisa que brilhe ali nessa conversa, para nós já vai ser uma Exatamente. missão cumprida. Se tu levar pelo menos uma coisa de todo esse bate-papo, né? A ideia é que os bate-papos durem em torno de 1 hora, né? Exato. Que dessa 1 hora tu consiga levar uma sacada para casa que tu diga, cara, valeu É a por pena eu aí ter o escutado caminho, é. só por causa disso, sabe? Claro que se tu tirar mais coisas, melhor, né? Com certeza. Mas se conseguir tirar uma, cara, e tu já A volte gente já pro tá episódio, satisfeito. tu já fique com aquela vontade de escutar o episódio seguinte, cara, pra nós já é o suficiente. É o Se suficiente. tu quiser compartilhar isso com alguém, então melhor Fica à ainda, vontade. né? Vai ser ótimo pra nós. Mas o objetivo é esse, a gente tá com um objetivo exclusivo, assim, de gerar conhecimento. Acho que a gente tava muito nessa Exato, questão, assim, De compartilhar o que a gente vem trilhando, que a gente vem A gente se queria- ferrando, que a gente vem aprendendo. A gente vai seguir, né, com todo esse nosso trabalho fotográfico que a gente faz, mas a gente queria de alguma forma trazer, jogar isso devolver um pouco Exato, pro exato. mercado um Boa, pouco do que a gente boa. viveu e do que a gente aprendeu com todo esse processo de empreendedorismo. Não faria sentido a gente fazer um podcast sobre outra coisa que não fosse isso, eu acho, né? Que fosse empreender e o processo de inovação, porque é o que faz sentido para nós. E Show de bola. eu acho que vale não, é super importante também a gente referenciar, né? Exato, eu ia pular agora pra parte, se nós ia falar dos nossos apoiadores Não, e então, patrocinadores. Pode falar aí dos nossos... Então, gente, primeiramente, obrigado para quem chegou até aí conosco e espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência aí para nós. Esse primeiro devaneio. Foi bem massa, a gente achou que ia se bater mais, mas foi massa. Então, como é que a galera faz para entrar em contato conosco? @Enfoco Estúdio de Criação. Acho que é @Enfoco Estúdio. Enfoco Estúdio. Do perfil da Enfoco, né? Do Instagram. E o site www.enfocoestudiodecriação.com.br ou @Eduardo de Moraes Fotografia ou @Mateus Salvador Fotografia. Qualquer um Fiquem à desses canais vontade aí. para mandar mensagem, Para seguir os perfis nossos aí. E, dar claro, sugestões, críticas, tudo será bem-vindo. exatamente. E se vocês puderem, acho que compartilhar com uma pessoa que vocês queiram bem, assim, cara. Exato. Sinto, algum empreendedor amigo de vocês, cara, esse cara tem um Tá no negócio, eu momento acho que daqui a pouco esse cara pode gostar desse conteúdo, pode tirar alguma coisa, uma informação útil, alguma coisa. Manda pro cara o link, enfim, né? Claro que é meio clichê a gente pedir para vocês compartilhar. Mas a ideia é que isso se propague, né? Se isso vier de coração e tu mandar pra alguém que, eu acho que faz sentido pra esse cara, Ficaremos felizes. Ficaremos felizes, e principalmente se ele curtir e conseguir tirar alguma coisa Exatamente. de útil, né? Então era isso. Só mencionar então nossos patrocinadores que acreditaram nessa ideia aí desde o princípio, né? A gente tá com a Inconnect aqui, representada aí pelo Vini e pelo Lucas.
E acho que bem importante a gente contextualizar a questão da Infoco, né? Da Infoco. Da Corta o Inconnect. vinho. Da Inconnect. A Inconnect foi uma empresa, que é a empresa do Vini, do Lucas e do Fernando, né? São os três cabeças ali. Eu conheço o Vini há muito tempo. Sim, o Vini, para contextualizar, o Vini foi o primeiro cara que eu trabalhei na área de TI em Caxias do Sul quando eu vim embora para cá. Olha só. Eu conheci ele no provedor de internet que eu trabalhava na Cipnet. E eu entrei no lugar dele, que ele estava indo pro comercial e eu estava entrando no suporte. E aí eu entrei no lugar dele e ele foi o primeiro cara que me ensinou sobre a área de TI. E de lá pra frente a gente ficou muito amigo, assim, E é uma um cara amizade. que empreendeu, É um cara que empreendeu, tá aí que com a empresa bombando. sempre foi visionário, sempre foi um cara sonhador e com... que eu digo que tem o instinto empreendedor, Uma assim, visão sabe? estratégica, Visão, sabe? né? Tipo, cara, quando ele me falou, desde que eu conheci ele, ele me disse, cara, eu ainda vou ter minha empresa. E ele já tinha esse nome da Inconnect já há muito tempo. E ele me falou, cara, eu vou ter a Inconnect um dia. Tá aí, cara, a Inconnect é uma baita empresa, os caras... Tá conosco aí desde conosco a ideia, desde o começo. A gente fez o trabalho para eles, né? Exato. Dessa construção de imagem que a gente falou. Então, se vocês entrarem em todas as redes sociais deles ali, no LinkedIn, nos perfis de cada um da galera Dos que compõe, dos colaboradores. colaboradores da Inconnect, todo mundo vai ter uma fotinho bacana, bem produzida, alinhada com o propósito da empresa deles. Exato. Então, a gente teve a honra de fazer fazer esse prazer, né? A honra de fazer esse projeto para eles. E... no nosso ponto de vista ficou muito legal, eles também gostaram pra caramba, e aí quando surgiu o podcast a gente pensou neles como parceiros e a gente lançou a ideia, né? Eles toparam na hora, não teve nem perguntas, assim, eles aceitaram de primeira e resolveram apoiar e patrocinar o podcast, então eles são o nosso braço direito aí, né? Eu acho que vale a gente dar um spoiler aqui pra quem ficou até o final, né? Que eles serão dos nossos convidados aí para vir falar dessa jornada deles. Exatamente. Estão atuando num ramo bem legal de nuvem aí, então vai ser um papo bem legal de trazer eles aí. Nossa área anterior, né, de tecnologia, né? Eles têm muito a agregar também. E também teremos o apoio do nosso fornecedor de vinhos, né? Que não vai poder faltar. Já por enquanto, nesse primeiro episódio não deu tempo ainda, não deu porque tempo, foi tudo muito corrido, né? Mas teremos o nosso apoio de vinho com o meu amigo Luiz, representando... O Luiz e a Cláudia, né? Não posso esquecer de comentar a Cláudia, querida. Verdade. Que vai nos representando, então, a Vinhos na Serra. Então, vão nos apoiar aí no fornecimento dos vinhos. Dos bebes. E também não podíamos deixar de mencionar nosso parceiro apoiador aí também, o cara que tá por trás da mesa aqui ali, né? Tá só de bico em nós aí, né? O Paulinho e a Cris, né? Do I5 Produções aqui. Vale dizer que, novamente, me sinto em casa aqui, desde a primeira vez que a gente chegou aqui, super bem recebidos e só agradecer aí, Paulinho. É isso aí. Eu já conheço o Paulinho aí de outros trabalhos que a gente fez aí outra vez junto. Espero que vida longa. Vida longa a esse nosso espaço aqui, aos vinhotas aqui. E aí desde o começo acho que a nossa ideia sempre foi essa, né? De além da gente... acho que empreender é isso, né? É a gente se abraçar em pessoas que a gente confia e acredita no trabalho. Compartilhar e essas pessoas virem junto com a gente, né? Exatamente. E eu acho que... Todo mundo ganha, todo mundo Exatamente. se ajuda. Se a gente tá aqui é porque, cara, eles são super merecedores de todo esse espaço, de tudo que eles trabalham, que eles fazem. E a gente tá aqui pra também saudar eles, né? Por nos proporcionar que a gente sente aqui tranquilo, não precisa se preocupar com o rec da câmera, nem com o áudio, se vai sair ou não, cara, é só a gente falar e gol, né? Então, beleza. Mas acho que é isso aí. Fechamos, então, nosso primeiro episódio, o episódio 00, né? Valeu, acho que era isso, gente. Obrigado novamente por nos acompanhar e chegar até o fim, quem chegou. Aguardem o próximo. Em breve com um nome bem legal aí. A gente vai trazer uma pessoa bem bacana para conversar com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar.
Beleza? Valeu, Uma empresa Duda. de Bento, não, Garibaldi, Bento, né? Bento, De expandindo Bento. para Caxias. Expandindo para Caxias, uma empresa bem legal. Na área da publicidade. Deu, já falei demais. Não Valeu. podemos dar muito spoiler aí, né? Mas enfim, fiquem ligados aí que vai vir muita novidade aí pela frente. Um abraço, até breve. Um abraço e até o próximo episódio.